E aí, pessoal, começando a falar do Grenal. Diferenças e semelhanças destes 10 dias que antecedem o Clássico. Vamos falar da primeira prancheta e vamos decidir juntos quem é o favorito e por quê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O assunto por aqui, MediaNet. MediaNet, internet de verdade, 100% fibra ótica e com desconto por ser aqui do canal do CCD. Entre agora na descrição e conheça a MediaNet, fale com eles. R$ 79,90, 600 mega. Quer mais? E é 600 mega de verdade. Eu fiz o teste, vocês viram. Fiz o teste ao vivo para você ver a força da internet da MediaNet. Fale agora com eles, seja MediaNet, internet de verdade. Porto Alegre, tem de toda Porto Alegre. Região metropolitana, toda a região metropolitana. E também no interior do estado. MediaNet é a pedida. Gente, Grenal. Eu poderia começar o assunto aqui projetando o time, que de alguma maneira nós vamos fazer, porque eu já estou com a prancheta montada aqui e nós vamos botar isso no papel. Mas eu quero primeiro citar as diferenças e semelhanças. O Grêmio folga até domingo, começa a trabalhar segunda-feira porque jogou na quarta-feira. O Inter não. O Inter não jogou na quarta-feira, então folgou do jogo de sábado de noite, do domingo até quarta, quinta voltou. O tempo é o mesmo, mas o Grêmio acabou utilizando um período maior, né, em razão de ter jogado. O Grêmio vai se aproximar do Clássico de uma maneira diferente. Ontem eu conversei com alguns preparadores físicos para tentar entender isso. E todos dizem que o Grêmio exagerou. Todos com o que eu falei, dava para ser um dia menos. Acho que o Grêmio exagerou. Perguntei se isso teria repercussão no jogo. Todos disseram que em princípio não. Alguma fadiga de um ou outro jogador, talvez, mas não. Se tiverem dentro de uma cartilha de cuidado nesses dias, nenhuma repercussão. Mas dentro da cartilha científica do jogo, talvez um dia menos. Ponto 1. Então, deixando claro que a parte física não vai ser determinante. O fato do Grêmio ter jogado 4 dias depois do Inter e esperado também não, porque o tempo de recuperação é grande, não tem repercussão. Ponto interessante aí. Desfalques. O Inter tem dúvidas mais flagrantes que as do Grêmio. O Grêmio tem um problema e o Inter tem dúvidas importantes, sobretudo o Fernando, que vai, a gente sabe, vai ser levado isso, mas é um jogador que não atuou, que saiu lesionado e que de alguma maneira a gente vai ter que analisar qual seria a solução pro Inter. No caso do Fernando estar fora, a gente vai fazer isso na prancheta. Como jogar? E aí a gente já entra no posicionamento. O Grenal vai ser o Grenal da disputa Roger-Renato, tá? Isso aí não tenho nenhuma dúvida, pelo menos do ponto de vista do torcedor, de um modo geral, vai ser isso, né? O Roger tem toda essa vinculação, saiu muito mal do Grêmio, em razão daquela demissão, o Renato foi contratado, então é essa a discussão. Não adianta a gente tentar passar por cima disso. O Inter melhorou em cima do trabalho do Roger, o Grêmio vem se arrastando, para mim o Grêmio melhorou também, o Grêmio também melhorou, então acho que passou muito todo o problema pela parte física, naquela relação jogo. Quando acalmou o Inter melhorou. Quando acalmou o Grêmio melhorou. Eu acho que passa muito por isso. Mas, de alguma maneira, a gente está vendo aí o Inter mais forte. Prancheta. Os goleiros estão definidos, tá? O Rocher e o Marquezinho. Tá? Eu acho que o Rocher é mais goleiro que o Marquezinho, mas eles estão definidos. O Grêmio joga numa linha de 4. O João Pedro volta. Os zagueiros, em tese, Kahneman, o Renato diz que ele está machucado, o Bruno diz que não, e acho que Gemerson. Não imagino que eles tenham lesionado, mesmo que o Rodrigo Eli tenha saído com cãibra. Aí, o Grêmio vai ter o Vijaçante de volta,
né? Não tem dúvida disso. O Vijaçante de volta e o Dodge, que ganhou pontos no último jogo. O Bright White, o Cristaldo, o Aravena, o Edenilson. Esse é o Grêmio. Esse é o Grêmio. O Inter. Vai o Bruno, lá que tá jogando na lateral. O Bernabé, que tá jogando... Cadê vocês aqui? O Bernabé. A dupla de zaga é problema pro Inter. Parece que o Rogel esse volta. Então é o Rogel e o Vitão. Não joga o Thiago Maia, joga o Bruno Henrique. Aqui já começa a mudar um pouquinho a característica do Inter. O Borré volta, o Alan Patrick, o Wesley aqui na esquerda e na direita o menino Gabriel. O que falta aqui? Falta os 5 do Inter. Se a gente analisar assim, a gente vai ver que os esquemas são muito semelhantes. Muito semelhantes. O Inter joga no 4-2-3-1 e muitas vezes o Inter monta dessa maneira, ficando uma espécie de 4-1-4-1 com o Thiago Maia se soltando. Com o Bruno Henrique essa característica não vai acontecer. O Bruno Henrique não vai jogar lá dentro do campo do Grêmio. Talvez até eles mudem de lado. E aí a gente vai ver um Inter muito mais parado no 4-2-3-1 do que qualquer outra coisa. Se não jogar o Fernando, que é a dúvida, se não jogar, o Grêmio, desculpa que eu falei, Reinaldo tá fora. Aqui vai jogar o Mike. Se não jogar, e depois eu vou chegar lá por quê. Se não jogar o Fernando, joga aquele Murilo, né? Murilo, Romulo, sei lá. Joga aqui. Muda muito. Muda muito. Aqui. Muda muito. Porque não tem a característica. O Fernando é bom jogador. E aí a gente vai projetar. O jogo vai se decidir exatamente aqui. É aqui que o jogo vai se decidir. Porque essa transição aqui, perdemos o Aravena no jogo, essa transição aqui é a transição da velocidade. Boa, CCD, tá de brincadeira. Essa transição aqui é a transição da velocidade e é exatamente aqui que nós vamos encontrar o problema. Esse jogador é um jogador muito interessante, o Bernabé. Ele ataca. E todo mundo que ataca permite que se contra-ataque. E nós vamos contra-atacar. Nós vamos jogar aqui paradinhos e vamos esperar roubar essa bola e atacar com a transição do Edenilson, com a transição do Aravena. Esse cara aqui está muito bem e nós temos. No banco, nós temos o Monsalvo para tentar melhorar alguma coisa e nós temos também o Soteldo para ser o cara dessa bola rápida e se precisar vencer, sobretudo quando uma defesa estiver mais fechada. Essa é a cara do jogo. Pergunta, que é a pergunta de agora. Quem é o favorito hoje? Sexta-feira, 9 da manhã. Quem é o favorito? O favorito, neste momento, na minha opinião, é o Inter pelo fator local. O fator local é que joga nesse troço. E o Inter, para mim, é o favorito pelo fator local. No jogo, dentro das 4 linhas, são muito parecidos. Mesmo que o Inter tenha ido melhor, mesmo que o Inter hoje esteja num momento melhor de pontuação, não. O time do Inter não é tão melhor que o do Grêmio. Mas o fator local indica esse favoritismo. Vou mais longe até. Se esse jogo fosse na arena, com casa cheia, eu diria que o favoritismo seria do Grêmio. Mesmo diante desses dois times. Então, Grenal, primeiro conteúdo, porque nós vamos falar demais no clássico por aqui. Vamos fazer comparações, vamos fazer mano a mano, tem muita discussão para a gente fazer por aqui. Começou a semana longa do Grenal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.